que eu quero orar pela sua vida. O Senhor será hoje o mensageiro do Senhor aos nossos corações. Curvemos as nossas cabeças e falemos com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e nós reconhecemos que o Senhor é quem cuida totalmente das nossas vidas. Nós precisamos de alimento espiritual, Senhor, e nós acreditamos que o Senhor usa os teus servos na exposição e pregação da tua palavra. Usa, Senhor Deus, o meu irmão, pastor Francisco, na edificação da tua igreja que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos isso ao Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue a falar no teu coração. Essa noite nós temos da parte de Deus, que falou durante a semana, vem falando já há algum tempo, no Salmo 131. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 131. Esse salmo, uma vez eu conversando com a minha mãe, e é muito comum as pessoas lerem os salmos. A Bíblia, ela é riquíssima, mas as pessoas normalmente gostam de ler salmos. Salmos são bastante lidos. E esse salmo, ela diz que é um dos preferidos dela. Nós temos orado pela minha casa. E hoje pela manhã, estando aqui na igreja, nós falamos a respeito, foi perguntado a respeito de evangelização. Como é que é o método de evangelização que eu vou implementar, se caso eu for eleito? E dentro da lição que eu tinha feito de manhã, havia lá um tópico que dizia que era o método mais eficaz é o de levar uma vida intencional. Você produzir aquilo para o que você foi chamado, a sua vocação, de maneira excelência, né? Hoje em dia é muito comum falar buscar a excelência, né? Então nós devemos buscar a excelência naquilo que nós fazemos. Primeiro porque nós precisamos recursos e Deus abençoa a nossa vida. Segundo porque cada um de nós tem que se colocar a serviço do próximo. Então nós temos que oferecer aquilo que é de melhor que Deus tem feito na nossa vida. Então, assim, nós damos o nosso testemunho, oferecendo aquilo que há de melhor, que Deus tem feito por nós. Nós não precisamos ser o melhor. Sempre haverá pessoas melhores do que nós. Isso é uma realidade. Mas nós temos que fazer o nosso melhor e oferecer às pessoas. E assim as pessoas vão ver que nós somos gente de bem, gente de paz, gente que ama a justiça, que ama a misericórdia, gente de Deus. E depois, com tudo isso, nós também vamos clamar a Deus para que Ele nos dê estratégias abençoadoras e sábias para falar com a nossa boca mesmo, declarar com os nossos lábios a respeito das boas novas de Jesus. Que as pessoas estão perdidas, que estão desconectadas, é a melhor palavra hoje, né? Desconectadas de Deus, mas Deus proveu a reconexão, que é Jesus Cristo. Essa é a boa nova. Então, a igreja, nós vamos caminhar, se assim Deus nos permitir, vivendo uma vida intencional ou missional e usando também os outros meios, não é? Os outros meios de comunicação, as redes. Nós estamos fazendo evangelismo, nós não vamos desprezar nenhum método de evangelismo. Nós vamos evangelizar crianças. Já estamos no processo, essa igreja vai abençoar, semear a palavra de Deus entre as crianças. Nós vamos continuar com isso, mas nós vamos focar em levar uma vida que fale do Evangelho, que fale vivendo o Evangelho, fale com a vida e fale com os nossos lábios também. A minha mãe não é evangélica, ela lê os Salmos, e a gente procura então estratégias para falar aqueles que são da minha casa. Primeiro a gente tem que falar aqueles que são da casa, não é mesmo? Eu não quero que eles vão para o inferno.
Foi isso que nós falamos aqui de manhã hoje. Será que você está comigo nisso? Eu não quero que nenhum dos meus vá para o inferno. Eu acho que você também não. Então, vamos pedir a Deus, para que Deus nos ajude, nos capacite a viver uma vida que exalte o nome de Jesus, que levante perguntas para as pessoas. Por que ele vive daquele jeito? Por que ela vive daquele jeito? Porque ela é de Jesus. E depois Deus dá oportunidades para eu e você falar da boa notícia, que é o Evangelho. Mas ela ama esse salmo, e eu disse que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Eu também amo esse salmo. Salmo 131. Vocês estão aí com a Bíblia? Ok, vamos lá. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, mais uma vez, nós já fizemos muitas orações aqui e é bom estar conversando com o Senhor, é bom falar com o Senhor, é bom, Senhor, colocar as nossas petições, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades, agradecer ao Senhor. Falar com o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós nos alegramos porque podemos falar com o Senhor na mediação de Cristo Jesus. Nós estamos felizes por poder falar, chegar até o teu trono de graça e derramar o nosso coração na tua presença. Nós estamos felizes com isso. Mas agora, Senhor, nós pedimos, por favor, que o Senhor fale ao nosso coração. Fala agora com poder e graça à tua igreja, edifica o seu povo, Senhor, pela tua palavra e pela tua promessa de que o Senhor mesmo edificaria a tua igreja. Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, fala com poder e graça, anima a tua igreja, desperta para uma vida de compromissos, para uma vida abençoadora. Em nome de Jesus. Amém. Nós já trouxemos alguns salmos aqui para esta igreja, salmos de romagem, que é o que diz aqui no texto bíblico, né? Cântico de romagem de Davi. Esse é um salmo de Davi. Davi fez 4 salmos de romagem dentre os 15 que existem na palavra de Deus. Esse, então, é um deles. Então, nós sabemos também que esses cânticos, as pessoas, elas iam para Jerusalém, para as festas, né, para as festas principais, aquelas 3 festas principais. Então, um judeu tinha que ir, pelo menos em uma delas. Então, eles, as 12 tribos espalhadas por diversas regiões, às vezes bem longe, eles se reuniam e se organizavam em caravanas para poder seguir até Jerusalém, encontrar lá o tabernáculo na cidade santa, bem no meio, a cidade fortificada, Jerusalém. Então eles caminhavam longos percursos durante o dia, durante a noite eles acampavam e durante essas caminhadas eles cantavam esses hinos. Eles iam cantando, as famílias iam cantando esses hinos. E então nós podemos imaginar isso daí. Eles iam para lá, para a cidade, com a finalidade de celebrar a Deus, de agradecer a Deus as bênçãos, de lembrar-se de como Deus é poderoso, como Ele livrou as pessoas durante o tempo do deserto, como Ele proveu recursos no tempo do deserto, como Deus se constituiu proteção e direção, enviando a sua palavra a Moisés. Eles se lembravam de tudo isso. Eles iam lá para celebrar essas coisas, como Deus é maravilhoso em poder, então, entregar a nossa plantação, os nossos recursos, naquele tempo, os recursos, e eles levavam lá as suas primícias e ofereciam diante do sacerdote. O sacerdote apresentavam as suas primícias diante do altar, e eles consagravam os dízimos, e os dízimos eram consagrados de maneira que aquela parte que Deus reservou para a casa de Deus, porque tudo é dele. Então, enquanto Deus abençoava aquela parte
que eles entregavam de coração e com fé, Deus abençoava os outros 90%, os outros 80%, ou os outros 70%, porque nós não sabemos. Diz a tradição que um bom judeu podia dizimar ou então ofertar até 30%. Nós aqui fazemos os dízimos e as ofertas. Então, enquanto nós entregamos essa pequena porção a Deus, mas nós unidos, essa pequena porção, dedicadas ao Senhor, para que a obra continue, Deus fala, eu recebo essa porção e abençoo tudo que fica na sua mão. Tudo que fica na nossa mão, Deus cuida. Então eles celebravam, eles iam para lá, para fazer essas coisas, para cantar, né? Então, há muitos salmos que nós conhecemos pelos seus primeiros versos. Nós conhecemos o Salmo 121 pelo seu primeiro verso. Eu acho que você se lembrou. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O verso número 1. A igreja se lembra. A igreja está com a palavra de Deus no coração. O Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja se lembra desses salmos que são salmos maravilhosos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O Salmo 124. O Salmo 125 é muito conhecido. E nós cantamos ele. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. São salmos que nós o conhecemos, a palavra de Deus está em nós e nós achamos maravilhosos. Eles também achavam e eles cantavam. Esse Salmo 131, alguns estudiosos dizem, nós não sabemos ao certo todo o contexto, mas quando Davi escreveu, muito provavelmente Davi estava sendo acusado de desejar a coroa. Ele conspirava contra a coroa de Saul, porque Saul era rei naquele período lá. Então ele estava sendo acusado de que ele queria tomar a coroa, muito embora Davi também já tivesse sido ungido por Samuel rei. Ele foi ungido rei, mas ele se envolveu com Saul, com os planos do palácio, e ele foi uma bênção por ali, e ele era louvado nas aldeias, ele era louvado em Jerusalém, porque ele se tornou um grande guerreiro, de pastor ele se tornou um grande estrategista, e depois até cantavam, Saul ganha os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Deus deu na mão dele. E por conta disso, então, começou a se encher o coração de Saul de inveja, e alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito nesse período de que aqueles que rodeavam Saul estavam lá instigando Saul, dizendo, esse está conspirando contra o reino, contra a sua coroa, ele vai tomar a sua coroa. Então Davi, ele acaba escrevendo, ele foi então sendo usado por Deus, e havia sucesso nas batalhas que ele empreendia, mas ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, ele foi andando e Deus foi dando maturidade para ele, e ele então escreve esse salmo, dizendo assim que, olha, Senhor, olha para mim, não é soberbo o meu coração não é soberbo. Então hoje nós vamos falar a respeito de maturidade. Davi deu instruções aqui, nos mostrou em parte na sua caminhada, e nós vamos olhar isso daí, como é que um homem maduro deve se constituir, uma mulher madura deve se constituir, como que o povo de Deus deve olhar e deve andar segundo a instrução da palavra de Deus, como é que nós vamos andar em direção à maturidade. A maturidade é importante para nós, para todo mundo é importante, nós sermos maduros, para podermos receber as coisas que vêm sobre nós, nós podemos refletir sobre as coisas que estão acontecendo e dar uma resposta adequada e abençoadora, que vai abençoar a nossa vida
e aqueles que estão ao nosso redor. Maturidade é importante para nós. É importante a gente crescer, não só ficar velho, porque todos ficamos velhos, mas é importante ficar maduro, ter maturidade, maturidade intelectual, maturidade espiritual, para saber, então, lidar com as pressões da vida, porque elas vêm sobre nós. Então, Davi vai mostrar para nós. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é a respeito da maturidade. Ela se revela quando andamos em humildade. Senhor, não é soberbo o nosso coração. Hoje pela manhã eu brinquei aqui com as pessoas a respeito de John Maxwell. Eu não falei o nome dele, mas esse homem ele era um homem, um pastor que caminhou bastante e ele foi também observando e foi crescendo na vida dele. Eu disse aqui que de manhã esse homem, ele no começo do seu ministério, ele orava sempre com a família. Ele reservava um tempo e orava com a família antes de ir pregar a palavra de Deus. E o seu filho, pequenininho, fala assim, mas pai, por que o senhor ora aqui com a gente antes de pregar? Ele fala assim, porque para Deus ajudar no sermão, eu vou pregar. Aí o filhinho dele fala assim, mas pai, por que Deus não te ajuda? Porque ele pregava muito mal, ele falava muito mal da palavra de Deus. E ele começou a andar, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo nisso. E depois disso, então, ele acabou entendendo que o importante, de fato, não é ter uma boa apresentação. Não é fazer uma boa apresentação. O importante, de fato, é entregar alguma coisa para as pessoas. Para que as pessoas cresçam. Para que as pessoas absorvam e cresçam. Valorizar as pessoas. Ele entendeu isso. Ele acabou entendendo que o importante são os outros. A performance, Deus sabe. Mas o que é importante é entregar alguma coisa de valor para que as pessoas cresçam, aqueles que estão ao nosso redor cresçam, aqueles que estão precisando vão caminhando para a maturidade. E Deus foi abençoando esse homem, e depois ele escreveu nada mais do que 19 milhões de livros aí, escritos, já publicados, publicados, e foi uma bênção. Ele disse o seguinte, ninguém é tão grande quando se faz humilde. Ninguém é tão grande quando se faz humilde. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos fala a respeito da humildade. Em Mateus capítulo 5, verso número 3, está dito lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é bem-aventurado aquele que amadurece o suficiente para entender que deve levar uma vida de humildade. E que o importante é o outro. O irmão é importante, aqueles que estão ao nosso redor é importante, para aqueles que nós servimos, eles são importantes. Eles precisam crescer. E quando eles crescerem, se nós tivermos a capacidade de Deus, vir de Deus, essa capacidade de poder entregar alguma coisa e as pessoas crescerem, nós vamos juntos. Nós vamos juntos. E é isso que nós queremos. Nós queremos ir juntos. Não queremos deixar ninguém para trás. Os humildes, nada menos do que deles é o reino dos céus. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? É muito simples. Basta você ser humilde o suficiente para entender que nós estávamos falidos espiritualmente e dependemos totalmente da graça de Deus em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Nós temos que ser humildes o suficiente para dizer, eu não posso entregar nada para Deus, eu não posso ofertar nada para Deus, porque eu estou totalmente contaminado com o pecado. Mas Jesus, no meu lugar, pode. Ele fez isso. E se eu tiver fé nessa obra salvadora de Jesus Cristo, então, se eu for humilde o suficiente para reconhecer que eu devo tudo a Jesus, se eu for humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso de Jesus desesperadamente e não tem outro jeito, então eu vou entregar a minha vida a Jesus. Jesus, pela sua promessa, vai selar a minha vida com o Espírito Santo. E então, na dependência total e absoluta de Jesus, eu tenho a garantia de ser reconectado com Deus,
de ter comunhão com Deus e de aprender de Deus diariamente. Porque essa é a promessa da vida eterna. Conhecer a Deus diariamente e ser guardado nas mãos de Jesus, firmes para sempre, até a eternidade. É simples ir para o céu. É assim. Uma pessoa humilde, uma pessoa que de fato entrega, porque ninguém consegue ser humilde sem Jesus. Com Jesus é diferente. Ninguém pode ser humilde, mas com Cristo tudo muda, tudo muda. Mas, e como é que Davi, então, agora podia se fazer humilde? Nós sabemos. Jesus nos ajuda. Jesus se fez tudo por nós. Mas e Davi? Davi viveu antes de Jesus, não foi? Mas Davi, ele cria olhando para frente. Ele olhava, o Messias virá. Ele vai ser o rei. É nele que eu coloco a minha fé. Ele é que é a minha esperança. Então ele olhava para frente. O Messias virá. Eu creio que o Messias virá. Ele reinará para sempre. E nós olhamos para trás. Jesus já veio. Ele fez a obra. E ele vai voltar. E ele vai levar a sua igreja. Tudo é uma obra de fé. Tudo é pela fé. Ele cria naquele que viria. Nós cremos naquele que veio e que vai voltar. É assim que se vai para o céu. Falta de maturidade também nos dá alguma coisa. A falta de maturidade, ela conduz à arrogância, ela conduz à soberba e ela conduz ao descontrole emocional. É uma realidade. Davi diz: não é soberbo o meu coração. Mas eu quero notar com você, quero que você note que Davi, nesse período, ele não era um homem idoso. Ele era um jovem. E aqui nós dissemos que todo mundo vai envelhecer. E muitos acham que as pessoas velhas são maduras. Elas estão dizendo, velho, maduro. Eu estou maduro. Mas como você está maduro? Você está maduro ou você está velho? Porque a idade vem para todo mundo. A maturidade não. Então a idade às vezes chega sozinha. Não é isso? Mas aqueles que estão em humildade, aqueles que estão em obediência à palavra de Deus, aqueles que buscam sabedoria na palavra de Deus, então vão amadurecendo. E eles se tornam gente que abençoa. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha só. Então, a palavra de Deus nos chama à maturidade. A palavra de Deus nos chama à prudência. E nós vamos envelhecendo, mas não podemos ficar à parte da palavra de Deus. Ela tem que fazer parte de nós, para nós, de fato, não só avançarmos em idade, mas avançarmos também em prudência, em sabedoria, amadurecendo na nossa vida. É assim que o crente, é assim que o povo de Deus anda pelos caminhos. Muito bem. Nem altivo é o meu olhar. Davi também falou, olha, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Davi, ele não se achava melhor do que os outros. Davi já havia sido ungido rei. De fato, ele já havia sido rei por Samuel. Mas ele não se apressou em buscar a coroa. Ele não se apressou em tomar o lugar de Saul. Ele sabia, ele teve até oportunidades na história. Se você ler a Bíblia lá, você vai encontrar que Davi, quando acabou sendo perseguido por Saul, mas em mais de uma oportunidade, ele poderia ter matado Saul. Os irmãos me perdoem, eu estou me livrando, pela graça de Deus, eu estou me livrando
de uma tosse aí. Então, como eu estava dizendo, Davi, ele teve oportunidade, por 2 oportunidades, ele podia ter matado Saul, mas ele não o fez, ele não se apressou, ele falou assim, não, Deus colocou, Deus vai tirar. Se for da vontade de Deus, Deus vai tirar. Eu não vou mexer com aquilo que Deus ungiu. Saul foi ungido rei. Ele não quis estender a sua mão. Prudentemente, ele não estendeu a sua mão contra Saul. E depois a história conta que Saul veio ser abatido em combate, foi ferido em combate e depois morreu por lá. Né? Então, ele resolveu não colocar, não apressar as coisas. Ao contrário disso, ele se colocou a serviço do rei. Então, por isso ele falou, não, eu não desejo a coroa. Eu não desejo as coisas que ainda não está no tempo de ter. Eu fui ungido, mas Deus sabe. Eu não quero fazer nada nesse momento que seja um atalho. Quando a gente toma atalho, a gente toma prejuízo. A gente tem que seguir pelo caminho certo, o plano certo. Atalhos, eles dão prejuízo. Davi entendeu isso. Maturidade. Não é soberbo o meu coração, não é altivo os meus olhos. Não fico desejando coisas que não estão no momento. A maturidade, então, quando Davi se colocou a serviço de Davi, embora tivesse sido ele ungido, mas ele se colocou a serviço de Davi, revelou maturidade, porque ele se colocou a serviço do outro. E maturidade também pode ser descrito como uma habilidade de agir pelos outros. Quando nós entendemos isso, maturidade é a habilidade de agir pelos outros, de querer que os outros se deem bem. Provérbios 16:18 diz que a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Essa é a forma negativa de entender a respeito de maturidade. Então, não é maduro. Aquele que procede com soberba e com altivez não é uma pessoa madura. Mas a palavra de Deus também nos informa de maneira positiva. Ela fala, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses, capítulo 2, versos 3. Então a palavra de Deus ela nos exorta negativamente. Fala assim, olha, você não pode proceder de maneira soberba e nem altiva. Mas ao contrário, você tem que proceder de forma humilde, considerando as pessoas superior a você. Lembra do que eu disse? Sempre haverá alguém que faz as coisas melhor do que você. Sempre vai haver. Sempre vai haver. Se nós tivermos isso por certo, nós vamos nos esforçar para fazer o melhor. Mas pode ser que não seja o melhor de tudo, mas é o melhor que eu posso fazer. Nós lembramos aqui pela manhã também que é importante nós, no corpo de Cristo, estar valorizando aqueles que fazem as coisas bem feitas. É importante você elogiar um bom trabalho. Você motiva as pessoas ao crescimento. Isso é um sinal que você realmente reconhece, que você tem humildade, você reconhece que a pessoa está fazendo um bom trabalho. Que a pessoa está se esforçando para contribuir. Se a pessoa está se esforçando para contribuir, nós temos que valorizar essas pessoas. Se elas estão agregando valor, hoje na escola dominical aconteceu isso. Nós falamos, fizemos tudo, depois as pessoas começaram a falar, e as pessoas agregaram valor, elas foram na direção, olha, tem isso também, olha, tem aquilo lá também. Eu dei 8 pontos, até o irmão Gamaliel falou, nossa, só que teve muitos pontos. Eu dei uma justificativa, mas de fato foram muitos pontos, às vezes atrapalha muitas coisas para a gente lembrar. Mas a carta era pequenininha, né? Depois, quando você lê, você vai se lembrar. Mas o povo contribuiu de maneira positiva. Então, a escola dominical foi bom, porque as pessoas estão querendo que o povo cresça, que o povo vá para frente. Eu acho ótimo. Nós temos que nos lembrar que Jesus
sendo ele o próprio Deus, ele mesmo se rebaixou. Ele mesmo se rebaixou. Ele veio em forma humana. Ele era adorado pelos anjos. Mas ele veio em forma humana para sofrer e até morrer por cada um de nós. Então, nesse ponto, a maturidade, ela se revela assim, em humildade. Eu lendo, fazendo as leituras, então eu vi também ali a respeito de um pastor que viajava muito. Ele viajava, vou contar uma história. Todo mundo quando vai contar uma história, todo mundo espera a história. É bom contar história, né? Vocês gostam de história, né? É bom contar história. Jesus contava história. E aí o povo aprendia com a história, que aí lembrava. Difícil é quando você prega aqui o sermão de 1 hora e depois a pessoa só se lembra da ilustração. Acontece também. A pessoa lembra só da ilustração. Fala assim, o que o pastor falou? O pastor foi perguntado para uma criança, o que o pastor falou no culto? A mãe perguntou porque a mãe não foi. Falou assim, o pastor falou de pecado. E o que ele falou? Ele falou que é ruim. O pecado é ruim. E assim só resumiu, né, o pecado. Mas esse pastor falou que nas suas viagens, ele recebeu uma carta, a carta da sua filhinha. E aí a sua filhinha escreveu para ele ali um bilhetinho, estava longe. Ela escreveu, papai, eu escrevi essa carta tudinho, só eu te amo, assinado, Euzinha. Ele ficou apaixonado, falou, nossa, essa minha filha, que maravilha. E foi, ele, mais tarde, então, ele nem se importou, porque a letra era cheia de garrancho, era tudo torta, tinha erro gramatical, mas era uma carta afetiva. E ele valorizou aquilo lá. Ele falou, isso é importante, ela vai crescer. Ele valorizou e ficou apaixonado. É importante valorizar as pessoas. Não é soberbo o meu coração. Maturidade se revela em humildade, em coisas pequenas. Humildade. Mas ainda nessa carta, esse pequeno salmo, a gente pode ver também mais um sinal de maturidade por aqui. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Maturidade se revela em contentamento, em coisas simples, em coisas que Deus nos dá e que são simples. O cotidiano da vida, a simplicidade sempre vai pagar melhor para nós. Nós não temos que nos envolver em coisas elevadas demais para nós. Quando a coisa é simples, é bom, é agradável. E ela paga melhor para nós. Mas o espírito dos... Perdão. Tem que limpar a garganta. Com licença, irmãos. É um tempo difícil. Esse tempo agora não está tão seco, né? Até quando choveu, eu dei graças a Deus, melhorei um pouco, mas a tosse voltou. E aí eu tive que prender ela de novo. Então eu estou tomando remédio, eu estou tomando xarope. E Deus me ajude para que ela vá embora logo. Mas eu quero dizer o seguinte, que o espírito dos nossos dias, ele não é um espírito de contentamento. Você pode ver isso. É um espírito ao contrário, é um espírito de descontentamento. Meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até o fim? Está só na metade. Deus me ajuda. Aqui está. Mas é um espírito de descontentamento. As pessoas estão descontentes, as pessoas estão à procura de coisas grandes, as pessoas estão à procura de riquezas. Se você abre a internet, você vê lá coisas mirabolantes,
promessas de grandes ganhos. Você vai ganhar R$3.000 por dia. Nada contra ganhar R$3.000 por dia, deve ser maravilhoso ganhar R$3.000 por dia. Mas o fato é que você vai ganhar R$3.000, a promessa é, você vai ganhar R$3.000 por dia, mas vai trabalhar bem pouquinho. Olha, basta você clicar um botão. Você vai clicar um botão e você vai ganhar R$3.000 por dia. Ou então até mais. Não, a promessa é o seguinte, você vai investir R$3.500 e você vai ficar milionário. Você vai ter um rendimento de R$14.000 por dia. E as pessoas estão à procura da pílula mágica. As pessoas não estão contentes com aquilo que Deus tem feito. É verdade. Esse é o espírito do nosso dia, dos nossos tempos. Ganhos astronômicos, vida fácil, você vai se aposentar com 25 anos. Maravilha! Eu também queria, mas não é possível, meus irmãos. A coisa na realidade não é desse jeito. Mas as pessoas estão pregando assim. E muitos... Oh, meu querido. Olha, tem uma balinha. Obrigado, viu, irmão? Abençoou. É minha esposa. Bendita seja minha esposa. Será que isso vai me resolver? Falando em pílula mágica, olha, uma pílula. Será? É uma pílula mágica. Vamos lá. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, viu? Deus abençoe. Agora está melhor. Só o fato dela mandar ela trazer aqui já melhorou muito. Já deu uma quebrada nas coisas aqui. Ótimo. Mas veja bem, esse é o espírito do nosso dia. Os nossos dias estão assim, as pessoas estão à procura, estão correndo atrás do vento. Estão à procura de ganhos largos, mas também não só isso, não quer ganhar largamente. Eu quero ganhar largamente, você também quer ganhar largamente, mas é preciso trabalhar. As pessoas estão assim, olha, qual é o próximo curso que vai mudar a minha vida? Vai mudar a minha vida. Se você fizer esse curso, a sua vida vai mudar. É essa a promessa. E as pessoas ficam desesperadas. Falam, não, eu tenho que fazer. E vai gastando os seus recursos, a busca da satisfação pessoal, a busca da facilidade, meus irmãos. E o que é mais interessante, a busca da facilidade em meio ao caos. Porque nós estamos vivendo um caos. É um caos político, é um caos financeiro. Nós estamos nesse meio. É um caos político, um caos financeiro. E as promessas são, olha, é fácil. Gente, é fácil. Faça esse curso você nunca mais será o mesmo. Eu diria o seguinte, você nunca mais vai ser o mesmo, de fato. Você vai ficar mais frustrado. Porque não há recompensa sem trabalho, honesto pelo menos. O trabalho honesto, ele tem recompensa, mas dá trabalho, ele já fala, é trabalho. O trabalho está ligado a alguma coisa que causa um certo sofrimento por causa do pecado. Então o trabalho está ligado a uma espiga de milho que vai sendo ralada assim, a tribulação. Sabe como é que é a tribulação? É mais ou menos isso aí. Trabalho. Se você for procurar a raiz da palavra, você vai encontrar que é um tipo de sofrimento. Mas o fato é esse, que a realidade, de fato, ela é essa. Não há recompensa sem o trabalho sério, sem o trabalho honesto, sem a dedicação, sem o zelo. Então, é preciso. Então, o espírito dos nossos dias é assim. É buscar facilidades com ganhos astronômicos. É uma inquietação por ganhar. E aí eu trouxe algumas figuras da história. Considero mais corajoso aquele que domina os seus desejos do que o homem que conquista os seus inimigos. E Thomas Kempis. Aristóteles talvez seja mais conhecido como filósofo grande, aprende-se na escola. Agora, Thomas Kempis era um monge alemão e ele escreveu um livro chamado Imitação de Cristo. É muito interessante. E nós somos obrigados a ler, os pastores são obrigados a ler esse livro, né, Márcio? É obrigado a ler o livro. E eu li de bom grado, porque eu achei bastante interessante. E ele disse que nenhum conflito é tão severo quando aquele que luta por subjugar a si mesmo, domínio próprio, né? Controle, modéstia,
né, e fugir desse espírito de loucura, né, de ganhos fáceis, de inquietação a todo momento, né? Mas aí a gente fala assim: nossa, graças a Deus eu estou numa igreja. Graças a Deus, porque lá na igreja é só bênção. Lá na igreja, nossa, lá não tem essa correria. Lá é maravilhoso. Mas é um engano. Porque a igreja não está imune dessas coisas, dessa corrida para fazer mais, essa corrida para fazer melhor, essa corrida, qual é o próximo método que está dando certo, porque minha igreja precisa crescer. Então, qual é o método que eu vou aplicar, que é o método do momento? Vamos mudar. Qual é a próxima novidade do mercado que nós temos que aplicar nessa igreja para essa igreja crescer e virar um grande templo, um grande lugar de adoração ao Senhor? Vamos ver o que está dando certo. Vamos trazer um melhor pastor. Vamos trazer um método correto aqui, melhor, para abençoar e para crescer, ficar grande. Qual é a forma mais moderna? Hoje tem muitas formas. Então tem gente pintando a igreja de preto, tem gente fazendo um monte de coisa, arrancando coisas do púlpito. Olha, às vezes é até interessante, porque a gente elimina barreiras. Quando a gente, né, talvez, quem sabe, mas não é isso que vai fazer a igreja crescer. A gente precisa ser simples. Então, a igreja também acaba se envolvendo com isso daí. Os métodos são ótimos quando a gente aplica algum método, mas a gente tem que estudar. Não é tudo que está dando certo que a gente pode aplicar de qualquer maneira. Não, a narrativa é diferente. Deu certo naquele tempo, mas hoje eu não sei. E a gente tem que pensar a respeito dessas coisas aí. Deus não unge nenhum método. O Hernandes Dias Lopes disse isso, fala assim: ó, Deus não unge métodos, Ele unge pessoas. Então as pessoas é que tem que estar envolvida, tem que estar comprometida, tem que ter amor um pelos outros, para poder crescer de verdade. É assim que acontece. Então as formas simples, elas são mais abençoadoras. Nada contra o pastor que traz apenas mensagem, assim, vão mudar a mensagem. Então, vamos mudar a mensagem. Trazer sempre uma mensagem positiva, porque as pessoas precisam crescer, vão trazer mensagem positiva. Então, não se fala mais a respeito do pecado, porque o pecado é uma coisa que constrange. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: mensagens positivas é bom, é agradável, mas ninguém sobrevive só com doce. Você sobreviveria só comendo doce? Eu garanto que não. Então é necessário você ter substância, você ser exortado. Então nas pregações, nas mensagens, é importante você ter, então, tudo, como você alimenta o seu corpo. Você alimenta o seu corpo com diversas coisas. E acho que quando a gente vai falar a mensagem, a gente tem que fazer assim também. Quando for necessário, tem que falar a respeito do pecado, a respeito daquilo. Você está sendo uma pessoa humilde, você está andando nessa direção, você está amadurecendo na sua vida. Você está contente com aquilo que Deus tem dado a você? Porque esse é o caminho da maturidade. Deus tem feito uma obra na sua casa, você está feliz com o que Deus está fazendo na sua casa? Você está feliz com a igreja? Você tem colaborado com a igreja, então? Você pode colaborar criticando também. Com amor. Né? Não com severidade, mas com amor. A gente pode criticar, a gente pode fazer uma crítica para a pessoa crescer, mas com amor. Você fala: eu vou criticar aquela aula, porque eu quero que aquele homem lá ele ofereceu muita coisa boa, mas eu quero, ou aquela mulher, mas eu vou criticar, porque ele pode melhorar. E eu quero que ele melhore, porque eu quero que ele abençoe, que ela abençoa. Isso é criticar com amor. Então, você está contente com o que Deus está fazendo? Nós temos que, pela igreja, então, a gente tem que entender o seguinte: nós não temos que ficar correndo atrás de método, nada disso. Muito embora seja importante, às vezes, colocar alguma coisa. Mas, o que há de errado com a simplicidade da pregação fiel do Evangelho? O que há de errado com isso? De você vir aqui e falar assim: ó, o texto está falando isso. O que há de errado com a simplicidade do Evangelho? O texto está chamando eu e você a ser humilde. O texto está chamando eu e você a ser mais contente com o que Deus está fazendo. O que há de errado nisso? Não vai trazer crescimento, então, isso? Se isso não trouxer crescimento,
É como as pessoas ficam tentando fazer coisas para os jovens, por exemplo. Ficam tentando fazer um monte de coisa para os jovens. Vamos fazer um ministério de dança, porque aí o jovem não vai embora. Vamos fazer um ministério não sei do quê, porque aí o jovem não vai embora. Vamos fazer tal coisa assim, porque é agradável. O jovem vem para a igreja. Vamos fazer tal para ele não sair da igreja. Olha, meus amados, se Jesus não for suficiente para você, não tem nada que vai prender na sua igreja. Você na sua igreja. A verdade é essa. Você precisa de Jesus. Desculpem. A garganta está ficando melhor. Então é assim, queridos. É desse jeito. O que há de errado em pregar uma mensagem fiel ao texto que edifica e que leva as pessoas à conversão? O que há de errado? Por exemplo, coisa simples. O que há de errado com o dia do Senhor? Você valoriza o dia do Senhor? O domingo? Quando chega o domingo, você fala assim, que bom, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Você fala, domingo eu preciso ir na igreja. O que há de errado em você dar preferência para o domingo? O que há de errado nisso? É simples. Deus fez isso, contente-se com isso. De você vir aqui à casa de Deus, louvar a Deus, bendizer o Deus com seus irmãos. O que há de errado nisso? O que há de errado de ser fiel nos dízimos e as ofertas? Você quer crescer? Você quer que a igreja cresça? Você quer que a igreja compre esse terreno aqui do lado e compre esse terreno aqui do lado? Seja fiel ao dízimo, à oferta. Desnecessário fazer muitas outras coisas, que a gente tem feito coisas, malabarismo, para poder pagar as contas e fazer o trabalho na igreja, se você fosse fiel no dízimo e nas ofertas. Contente-se com aquilo que Deus tem dado na sua vida. Deus tem dado muito mais do que você precisa e do que eu preciso também. É nós que não sabemos administrar corretamente. Seja fiel no dízimo e na oferta. Seja fiel. É simples. Esteja contente com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então a palavra de Deus nos chama. A maturidade, ela se revela desse jeito. As coisas comuns, as coisas simples, ela tem melhor paga. Ela nos leva à humildade. Não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar, e nem desejo coisas maravilhosas demais para mim. A palavra é moderação. Não desejar coisas grandes, não pensar alto demais sobre si mesmo. Isso é perigoso. Pensar alto demais a respeito de si mesmo é perigoso. Alguém que se elevou até as alturas e foi grande o prejuízo. É mitologia grega. É uma figura da mitologia grega. Mas revela muitas coisas. Aqueles que querem coisas elevadas demais. Pode ser que você se machuque. Vamos nos contentar com o que Deus está fazendo. Deixa eu voltar aqui, pelo amor de Deus, que é aqui onde nós estamos. Eu quero voltar. Como é que eu faço para voltar isso? Não para mais de mexer? Ô, Jeremias, dá para voltar onde eu estava aí, por favor? Eu parei no Ícaro, não foi? Isso. Aí. Muito bem. Então, a palavra de Deus nos chama a moderação. Né? Então, eu acho que eu vou colocar esse texto aqui para vocês. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Não é? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu em cada um. Então, você está contente com o que Deus está fazendo? Eu não sou contra o progresso. O progresso é bom, quando ele está a serviço das nossas necessidades e também do próximo, como nós já temos falado. Eu não sou contra o progresso. Eu acho que o progresso é bom e deve ser buscado. Nós precisamos disciplinar o nosso coração e encontrar o nosso contentamento em Deus. E isso sim é o que nós precisamos. Será ótimo estar contente
com o que Deus está fazendo por nós e o que está fazendo em nós. Será ótimo a gente viver dessa maneira. O progresso é bom, eu volto a repetir. O progresso é legal, mas nós temos que ficar contentes com o que nós temos conquistado, com o que Deus tem nos dado. Aliás, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, vem da onde? Vem das mãos de Deus. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo vem das mãos de Deus. E por último, a maturidade, ela se revela quando você, de fato, se entrega confiantemente e tem esperança. É os versos números 2 e 3. Olha, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A criança é sempre usada, né, como figura nos textos. Jesus usou muito essa figura da criança, a criança nos braços da mãe, totalmente saciada, depois de ter mamado, tudo está tranquilo, está seguro. Então é essa figura, essa imagem. Olha, eu não preciso mais de nada. A criança revela totalmente dependência e totalmente confiado naquele que está, nos braços de quem ele está. É essa figura. Então, Davi, ele quis colocar essa situação. Nós temos que estar diante de Deus, o nosso coração deve estar diante de Deus como essa criança, totalmente dependente daquele que está segurando e confiante, porque ela já foi saciada em tudo aquilo que ela precisava. Então essa é a figura. Jesus também usou muitas vezes as figuras, dizendo que, olha, você tem que se tornar como essa criança, porque se você não for como essa criança aqui, vai ser impossível você entrar no reino dos céus. De outra forma, Jesus, quando enviou os 70 também, ele falou a respeito disso. Ele falou assim, olha, similaridades, né? Ele falou assim, olha, os discípulos foram e lá eles curavam as pessoas, eles expulsavam demônios, e eles ficaram maravilhados com aquilo. Jesus falou assim, olha, vocês não têm que ficar maravilhados com isso, porque os demônios se submetem, ou porque as pessoas são curadas, mas vocês têm que ficar maravilhados com uma coisa simples, uma coisa maravilhosa, que os seus nomes está escrito no livro da vida. Então se maravilhe com isso. E ele deu graças a Deus, porque ele falou assim, olha, dou graças a Deus, graças ao Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então, é a tranquilidade, é a segurança, é a confiança que nós temos que estar nas mãos de Deus. Agora eu quero mostrar a vocês uma outra perspectiva também a respeito de criança. A criança que vai sendo desmamada. Não agora, depois que ela mamou, mas a criança que está sendo desmamada, está sendo, se nós estamos falando de maturidade, então a criança que está crescendo e que está sendo desmamada. Eu quero falar para você desse ponto. Quando a criança está sendo desmamada, ela fica inquieta, porque ela quer mamar, ela quer o leite, mas ela está sendo introduzida em outras coisas, porque ela está amadurecendo. Há um desconforto. A criança fica desconfortável, ela quer voltar, ela quer mamar. Mas aí ela está sendo introduzida com outras coisas, mais sólidas, coisas que vão trazer crescimento, amadurecimento. E é assim que Deus faz com a gente. Nós não vamos ficar criança para sempre. É preciso amadurecer, é preciso crescer. Vocês se lembram daquela garotinha que o pastor amou a carta que ela deu? Vocês se lembram? Você, olha, essa minha filha, um garrancho danado. Ele não repreendeu a filha dele, ele entendeu o momento, mas ele motivou, ele incentivou, ele cuidou, ela foi estudar, ela cresceu, ele investiu e ela se tornou uma grande escritora. Ninguém pode ficar uma criança para sempre, e ninguém vai ser criança para sempre, nem mesmo espiritualmente. Nós precisamos crescer. A jornada da vida é necessário confiar em Deus. Para essa maturidade, é necessário esperar em Deus e crescer. É assim. Nós temos que, na nossa caminhada, nós temos que entender que é difícil e doloroso o crescimento. Acho que eu vou ter que tomar outra pílula daqui a pouco. E quando nós estamos maduros, nós temos que identificar na maturidade os desejos enganosos. Nós temos que nos afastar
dos desejos enganosos. Nós temos que correr com isso. Os desejos que, na verdade, parece bom, mas vai trazer prejuízo. Eu quero lembrar aqui a vocês do próprio Davi, que não fugiu dos seus desejos enganosos, mas ele adulterou e ele acabou matando até um dos seus servos, dos seus soldados, enviando para a morte, porque ele desejou desejos enganosos. Ele desejou uma mulher que não pertencia a ele. Meu Jesus. Entenderam? A maturidade é isso, é você fugir do pecado. Você reconhecer que isso faz mal. Desejos enganosos. Lembro aqui do rei Acabe, que desejou a vinha de Nabote. Davi assumiu um prejuízo grande quando ele adulterou. Vocês se lembram do texto? A espada nunca se apartou da casa de Davi. Davi teve grandes problemas em sua família. Desejos enganosos. A maturidade nos leva a rejeitar os desejos enganosos, a reconhecer aquilo que vai trazer prejuízo e se afastar deles. Eu acho que está na hora de eu terminar, porque minha garganta está acabando. Mas Acabe também desejou a vinha de Nabote e ele arruinou a sua posteridade. Ele arruinou a sua posteridade. Aquele que nasceu de novo, aquele que é um homem de Deus, aquele que está procurando maturidade, ele deve confiar em Deus. A sua esperança de sustento e provisão e segurança está em Deus. A esperança, a segurança de tudo que se pode ter, que se pode ser, está em Deus e vem de Deus. E ele deve desmamar do pecado, implorando forças para rejeitar esses desejos enganosos. O Senhor é Deus. Outra coisa que nós devemos é o amor ao mundo, desmamar do mundo. Você que é uma mulher e um homem de Deus, deve reconhecer que o mundo pode trazer prejuízo para nós. Então você deve desmamar das coisas e das paixões desse mundo. Você tem que ter uma atitude de amor às pessoas, mas você tem que amar as pessoas, mas de forma que você não crie vínculos afetivos com aquelas pessoas que estão envolvidas com o erro, por exemplo. Então nós temos que amar as pessoas do mundo, nós temos que nós vivemos no mundo porque temos necessidade das coisas, e temos necessidade também de abençoar as pessoas, então nós amamos as pessoas, mas não desenvolvemos vínculos com as pessoas que pactuam com o erro. Isso nós devemos fazer. É uma atitude intencional, como eu disse aqui no início. Nós temos que ter uma atitude intencional na sociedade. Sempre há a possibilidade de alguém se converter. E isso vai depender de nós levarmos as boas novas e Deus, na sua soberania, agir com poder e graça. Meus irmãos, acabou. E acabou minha garganta também. Estamos aqui, então, para resumir o nosso texto, nosso tema aqui. Volta a Jeremias, por favor. O texto final, onde nós falamos sobre maturidade. A maturidade, então, ela se revela em humildade. O anterior, né? O anterior. Isso. A maturidade se revela em humildade. A maturidade, ela se revela quando nós estamos contentes com o que Deus fez por nós e está fazendo em nós e vai fazer em nós. O contentamento. E a maturidade, ela se revela quando nós temos uma atitude de entrega, de confiança e de esperança que Deus proverá todas as coisas que nós precisamos. Deus abençoe a igreja de Itu. Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui, no texto da Tua Palavra, e honestamente nós desejamos que o Senhor continue a dar maturidade para a nossa vida, que nós venhamos a nos conduzir de maneira humilde na Tua presença, contente com aquilo que o Senhor tem feito, buscando, Senhor, o progresso
na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e daqueles que estão ao nosso redor, e nos desperta para uma vida de total confiança na obra que o Senhor já fez, na obra que o Senhor está fazendo e na obra que está preparada para nós. Deus, abençoa a nossa vida, cuida da tua igreja, do teu povo. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.